Vamos entrando, vamos chegando a mais uma live nossa aí da quarta-feira, às 19 horas. Toda semana a gente tem a nossa live falando aí sobre educação com os filhos, a educação além da escola tradicional. Então a gente traz sempre conteúdos novos, conteúdos diferentes da escola tradicional, e é o que a gente ensina para os nossos alunos. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte da EUSA, Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Sou pai, igual vocês, tenho 2 filhos, um de 10 e outro de 13. Então passo também as mesmas questões, as mesmas dúvidas que vocês têm. A EUSA Escola, sou empreendedor, sou empresário, né? Sou o CEO da escola, fundador da escola. E a EUSA Escola de Empreendedorismo, nós já está no mercado há mais de 6 anos e já formamos mais de 1000 alunos com a cultura empreendedora. O que é isso, essa cultura empreendedora, Evandro? Então, assim, muita gente acha que o empreendedorismo é mexer com empresa. Na verdade, o empreendedorismo é muito mais do que mexer com empresa. O empreendedorismo, a gente está falando nos comportamentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora que você leva para a sua vida, tanto pessoal quanto para a vida profissional. Então, o que a gente vai falar hoje sobre sustentabilidade, a gente vai estar sempre fazendo esse paralelo. Então, quando a gente fala que a pessoa é um empreendedor, não necessariamente ela é um empresário, ela tem uma empresa. Ela pode ser um funcionário que trabalha dentro de uma empresa de engenharia, pode ser um médico, pode ser um advogado, mas que ele tem um perfil empreendedor para ele alcançar os resultados que a empresa deseja, para ele planejar com a equipe dele, para ele liderar, para ele poder conversar, comunicar, dialogar com a equipe dele. Então é muito importante vocês terem esse perfil empreendedor, e esse é o perfil que as empresas estão mais buscando nos colaboradores. Então a gente prepara essa turminha nova, crianças e adolescentes, para terem desde cedo esse perfil empreendedor, para que elas possam buscar os seus sonhos, para que elas sejam protagonistas da própria vida, para que elas tenham um propósito de vida, um sonho, e que transforme esse sonho em realidade. Por isso que é muito importante a gente trabalhar desde cedo, quando as crianças estão com a cabeça aberta para aprendizados, e a gente entregando este conteúdo com prática, né, eles vão conseguir crescer e desenvolver esse conteúdo. E os nossos alunos já estão colhendo aí diversos resultados. Tá aí no Instagram aí vários lives que a gente faz com os nossos alunos, eles contando das experiências que eles tiveram, o que eles já estão alcançando. E aí a gente está falando de 8, 9, 13 anos. Imagina na vida adulta, gente, quando eles estiverem numa empresa, ou quando eles tiverem a própria empresa. Isso vai ser muito importante para o crescimento deles, para o desenvolvimento, sendo que hoje eles já estão colhendo os resultados. E esse trabalho é algo a mais que a gente dá além da escola. É aquilo que a gente complementa com a escola. Aqui no nosso curso a gente trabalha com 5 eixos de conteúdo. A gente trabalha com aspectos socioemocionais, que a gente já tem falado aí também. A gente trabalha com a sustentabilidade, esse é o tema hoje aqui dessa nossa live, que é muito importante, que vai muito mais além do que somente o meio ambiente da natureza. Então fica aí que vocês vão entender e quais são as oportunidades que existem nesse diverso mercado, esse mercado amplo da sustentabilidade. Então a gente trabalha aspectos socioemocionais, sustentabilidade, educação financeira, vendas, tá? Comunicação e expressão dentro de vendas, e a base disso tudo é o mundo empresarial, né? A experiência em que os nossos alunos eles vão tendo com o mundo empresarial. Ah, Evandro, meu filho ele vai ser um médico, ele vai ser um advogado, vai trabalhar dentro de uma empresa. Precisa também, gente. Eles precisam saber de planejamento, precisam saber de finanças. Tem uma história de um grande amigo meu, ele ficou quase 30 anos numa faculdade de Direito. Ele é advogado. Foi professor, foi gestor, foi diretor da empresa. E ele me contou que ele teve que aprender
termos contábeis, porque a empresa lá, a faculdade, cobrava dele por sala o EBITDA. O que é o EBITDA? É o resultado de cada sala, e ele tinha meta para bater esse resultado. Olha só, um advogado tendo que entender sobre contabilidade, que é o EBITDA ou EBITDA, né? Muita gente fala. Aqui no Brasil, se você chama LAGIDA, lucro antes dos juros, impostos e depreciação e amortização. Mas ele teve que entender, um advogado, ele teve que entender sobre isso. Então, por isso que a gente trabalha como pano de fundo, assim, para a gente trabalhar esses eixos de conteúdo, o mundo empresarial. Tá? Então, a gente fez aí um paralelo, né, diferenciando o empreendedorismo do empresário, que o empreendedorismo é muito mais do que ser somente empresário, você leva para qualquer vida, você leva para o lado profissional, para o lado pessoal, e a gente vai falar hoje aqui muito essa sustentabilidade, fazendo esse paralelo entre o mundo profissional e o mundo pessoal, tá? Para os seus filhos também, nossos filhos, né? Eu me incluo aí na questão dos nossos filhos. E a gente gosta de falar isso para os pais, ensinarem isso para os pais, porque os pais, eles sabem a idade que os filhos têm e a maturidade dos filhos para poderem conversar com os filhos a respeito. Porque a gente tem um leque hoje, a gente trabalha com faixa etária de 7 a 16 anos. Então, com cada faixa etária que a gente trabalha, a gente tem uma forma de conversar. E à medida que o aluno vai crescendo, vai tendo uma idade maior, a maturidade aumenta e a forma de conversar é diferente. Então as nossas aulas são trabalhadas muito por faixa etária, e a gente trabalha através de uma linguagem que eles aprendem brincando, jogando, se divertindo, fazendo atividades práticas. Tá? E aproveitando também, nós estamos aí no final das inscrições para o nosso módulo que começa na semana que vem. Então, sexta-feira, finaliza as inscrições. Quem quiser inscrever o filho e saber mais informações, vai no link da bio, tem lá no primeiro item lá inscrições para a turma que começa na semana que vem. Tá bom? Então vamos lá, gente. Por que ensinar sustentabilidade aos filhos? Sustentabilidade, o que acontece? É muito importante, todo mundo sabe, né? Seja ela com sustentabilidade em relação à natureza, seja ela a sustentabilidade em relação à parte social, ela é muito importante. Só que o resultado que ela dá é no longo prazo. O que a gente faz hoje, o que seu filho faz hoje, o resultado vai ser daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Então, como o mundo que a gente vive, a gente é imediatista, a gente não dá tanta importância para a sustentabilidade. Só que essa turma, essa geração dos meus filhos, os filhos de vocês que estão vindo aí, eles já estão entendendo, percebendo, porque na escola eles já trabalham muito essa questão da sustentabilidade, estudam sobre a questão da sustentabilidade, as consequências, né, de não ser sustentável. Então os alunos, os nossos filhos, eles entendem que o futuro deles depende da sustentabilidade de hoje, né? Então se eles estão com 10 anos, nós estamos falando do futuro deles daqui a 20, 30, 40 anos. E a sustentabilidade tem que pensar no longo prazo, não dá para ser no curto prazo. E essa turma que está vindo, ela está vindo com uma consciência muito maior do que a minha geração, a geração posterior, porque a gente não teve esse trabalho nas escolas, não foi trabalhado esse alicerce com a gente. Então essa turma que eles estão chegando aí, eles têm uma consciência sustentável muito maior que a gente. E eles sabem que a sustentabilidade define para eles o futuro deles, né? E hoje, o que a humanidade consome, né, que todos nós no planeta Terra consumimos, de recursos renováveis, não consegue superar o que a gente consome. Então já está vendo uns sinais que daqui a pouco a gente vai ter problema, e já estamos tendo problema, né? Olha aí a própria natureza, o clima que a gente está vivendo. Quando é para ter frio está calor, quando era para estar calor está frio.
ou é muito frio ao extremo, ou muito calor ao extremo, a gente já está colhendo esses resultados. E o que a gente vê muito, tendo essas reuniões, né, de vários países, a COP26, mas que são importantes, mas que não tem algo prático, algo mais desafiador, algo palpável para a gente ter esses resultados, né? E essa geração que está começando aí, elas estão acompanhando isso tudo de perto, eles estão acompanhando todo esse processo. Por isso que é importante até a gente como pai aprender para poder conversar com eles. Eu vou citar aqui o algo a mais que vem da sustentabilidade, né, que é as 3 letras, o ESG, ESG, ou contabilidade social, a ISO voltado para sustentabilidade, são mercados de trabalho que estão aí disponíveis e que a gente como pai tem que abrir a nossa cabeça e os filhos também, né, para eles abrirem a cabeça, porque tem um mercado de trabalho gigantesco, uma oportunidade de trabalho muito grande, né? Então, e os filhos, eles já estão vindo com esse DNA preocupado com o consumo consciente, preocupado o que as empresas estão fazendo em relação ao meio ambiente, algo que na minha geração a gente não tinha essa preocupação por falta de conhecimento. E hoje, cada vez mais, a gente está vendo uma geração preocupada se ela vai comprar um produto, se esse produto vende produtos reciclados. Lá em casa, né, os meus filhos, a gente colocou coleta seletiva dentro de casa. Eles se preocupam muito com reciclagem do material. Eles se preocupam muito com... A gente explicou muito a questão de o não desperdício ao alimento. Então, se você vai alimentar, come menos, bota menos no prato e, se você tiver com fome, repete. Mas não deixe o alimento no prato e jogar fora. Isso faz parte da sustentabilidade. Eles estão procurando entender de quem que eles compram, de quem que eles estão consumindo, quem que é a empresa, né? Quem são os colaboradores. A empresa está envolvida em alguma maracutaia, alguma coisa errada. Eles estão preocupados. Esse olhar dessa geração é muito atento para isso. E nós, pais, a gente tem que começar a acompanhar esse olhar também, né? Então, como eu falei, uma excelente oportunidade de mercado de trabalho. A parte de sustentabilidade, o ESG, contabilidade social, as empresas estão cada vez mais buscando colaboradores que têm essa mentalidade de sustentabilidade. E para vocês terem uma ideia, gente, eu estava lendo uma reportagem outro dia em que as empresas, na hora que estão contratando os colaboradores, eles não se apegam tanto mais ao currículo técnico, mas eles vão nas redes sociais dos colaboradores, saber o que eles pensam, o que eles estão fazendo no social, quais são as causas que eles estão engajados. E existem as câmeras, né, de segurança das empresas. Eles olham desde o momento que o candidato entra dentro da empresa para saber se eles cumprimentam o porteiro, se eles cumprimentam a faxineira, se cumprimentam o zelador, se tratam todos com educação, porque eles entendem que isso faz parte da sustentabilidade. Eles querem aquele colaborador que está preocupado com todos ao seu redor, que trata todos com empatia, com humildade, com todos como iguais e não querendo se sobrepor, né? E isso faz parte do processo de contratação, cada vez mais. E a gente tem que preparar os nossos filhos, preparar a gente para esse processo de contratação, para a gente saber que esses hábitos que a gente tem, a gente demonstra quando a gente entra em algum lugar, determinado lugar, se a gente cumprimentou o porteiro, o zelador, a gente tratou bem, e as empresas estão olhando isso no processo de seleção. Por isso que é importante a gente trabalhar essa sustentabilidade desde cedo nos filhos, porque vira hábito. Você não consegue mudar um hábito de uma hora para outra. Isso é ao longo do tempo. Por isso que é importante a gente trabalhar com os nossos filhos. E
essa sigla que a gente vai falar muito aqui, que é o ESG, calma gente, eu vou explicar, né? Que é o ESG ou ESG, que está muito relacionada com sustentabilidade. Existem vagas abertas, disponíveis, porque as empresas não estão conseguindo preencher essas vagas com salários de até 35 mil reais, gente. De tão escassos que estão essas vagas. Então, é um momento excelente da gente trabalhar, abrir a cabeça de nós pais, abrir a cabeça dos filhos. Eu estava nessa pesquisa para fazer esse roteiro dessa live, eu vi que já tem até curso de especialização de sustentabilidade e ESG. Mas, Evandro, o que é o ESG? Vamos lá. O ESG nada mais é, são 3 letrinhas, que em inglês o E quer dizer environmental, que é meio ambiente, o S é social, e o G de governança. Então, o primeiro, né, que é o environmental, que é o meio ambiente, é o que a gente está comum, né, mais comum a gente trabalhar, tá? Que os filhos trabalham nas escolas, que é reciclagem, que é coleta seletiva, o consumo consciente, né? Na hora que você for comprar, por que comprar. O social é algo novo, mas a gente está falando social, de empatia, de você ser humilde perante as pessoas, como é que você se porta diante do social, se preocupar com o outro, preocupar com o bem-estar do outro. Quando eu falo do bem-estar com o outro, em termos gerais, né? Então, por exemplo, numa empresa, a empresa ela tem que se preocupar com o colaborador, ela tem que se preocupar com o fornecedor, ela tem que se preocupar com o cliente, ela tem que pagar os impostos que de alguma forma retribui para a população. Então a gente está falando do social. Por isso que o ESG virou um selo muito importante. E o G de governança, nós estamos falando de transparência de números, nós estamos falando de ética, nós estamos falando de não roubar, não furtar, não fazer coisa errada. E isso tudo a gente passa, né? Nós estamos falando das empresas, isso passa para os filhos, para a vida pessoal também. Pensa bem, na hora que a gente está falando do meio ambiente, né, que é super importante, quando a gente está falando do social, que é o nosso filho se portar diante do social, diante de um grupo, diante de uma equipe na escola, diante da sala daquela sociedade, diante da turma do colégio, diante de uma turma no clube. Isso é o social. Por isso que a gente tem que trabalhar desde cedo. E a questão do G, que é a governança, que é justamente dos nossos filhos serem éticos, de não trapacear, de fazer a coisa certa de acordo com a regra. Por isso que é importante o ESG. Dentro do ESG, eu vou começar já entrando num exemplo. Algo que aconteceu, eu vou contar uma história para vocês, tá? Para vocês entenderem a importância do ESG. Eu fiz aí um paralelo aí pessoal, não é? E agora eu vou trazer para o mundo empresarial e o que ocorreu. Vocês viram aí muito no início do ano passado, de 2024, o caso das lojas americanas, as americanas. Quem não sabe ainda detalhes, assim, a gente não sabe detalhes, eu vou falar o que eu li, né? Eu como contador e administrador com essa formação, eu gosto muito de ler e entender esses casos. E a princípio, ao que a gente sabe aí, houve uma fraude contábil, né, feita por um grupo de gerência de alto escalão da empresa, em que eles maquiaram os valores contábeis para eles receberem no curto prazo resultados, bônus, né, de acordo com o balanço maquiado, né, o forjado, vamos dizer, o maquiado é forjado. O que é isso? Falava que tinha tanto valor no banco, um valor específico, só que na hora que você ia conferir, lógico gente, eu estou resumindo aqui, colocando uma coisa simplificada. Na hora que ia olhar no banco, não tinha aquele valor no banco e nem lá na frente. Então deu um rombo gigantesco nas lojas americanas. E aí existe investigação, existe até processos contra ex-diretores e por aí vai. Mas o que ocorreu? Né? Primeiro,
falando aí das 3 siglas ESG, né? O social, o que aconteceu? A Lojas Americanas pediu recuperação judicial. O que é isso? Ela parou de pagar todo mundo, ela dispensou vários funcionários para reduzir custos. Então várias famílias perderam a cabeça-chave para sustentar a família. Então famílias perderam empregos, fornecedores deixaram de receber. Se vocês julgaram na internet aí, tiveram vários fornecedores que quebraram. E aí quando você fala de um fornecedor, você está falando de uma empresa com vários colaboradores. Então é um efeito cascata que acontece no social. Clientes deixaram de receber mercadoria, porque os fornecedores não entregavam, porque não recebia, e aí os clientes deixaram de receber mercadoria. Eles pararam de pagar impostos, porque entrou na recuperação judicial, e aí foi feito negociações, e aí, quando não paga imposto, diminui o bolo ali para o governo reverter para a população. Não vou entrar no mérito da questão aí da população, aí de reverter para a população. Mas entenderam, perceberam o efeito cascata quando você não tem uma governança, porque ali, ao que tudo indica, não existiam processos para evitar fraudes contábeis, e aí a alto escalão tinha um interesse no curto prazo. Tudo que a gente falou o contrário, né? A sustentabilidade você tem que focar no longo prazo, não tem jeito de focar no curto prazo. O resultado vem lá na frente, não vem de imediato. Então, quando as empresas pensam no curto prazo, igual eles pensaram, a empresa quebra, e aí vem um efeito em cascata atrás disso. Demissões em massa, vários funcionários entrando na justiça para pedir os direitos, clientes não recebendo mercadoria, é um efeito em cascata. Por isso que é importante, né, a gente trabalhar esse processo de sustentabilidade. E como é que a gente ensina aos nossos filhos? O primeiro ponto, gente, é o que a gente sempre fala em todas as lives nossas e vídeos. Nós, pais, somos os exemplos para os filhos. Não tem jeito. A gente é o exemplo para o filho. Se a gente quer ensinar sustentabilidade, a gente tem que entender de sustentabilidade. Até porque, né, senão a gente vai tomar bronca dos filhos. Se a gente não acompanhar os filhos, eles estão aprendendo na escola lá, e quando a gente faz coisa errada, eles chamam a atenção da gente. Eu tenho 2 meninos, tá, gente? Sei como é que é. Mas nós, pais, somos os exemplos. Vou citar alguns exemplos que eu vejo, gente, e eu fico horrorizado. Quando eu vou buscar os meninos na escola, levar, eu vejo, gente, quase uma guerra de carro, de pais e mães, um entrando na frente do outro, não deixando o outro passar. Eu falo assim, gente, aí grita, xinga, fala palavrão, mostra a mão. Aí a gente fala assim, gente, o que a gente está passando para os filhos? Qual é a empatia? O S do ESG, o social. Qual a empatia? O que a gente está passando para os nossos filhos que estão no banco de trás, né, no banco, vendo tudo isso que aconteceu, vendo essas atrocidades que a gente vê na guerra, na hora de buscar os filhos na escola. Gente, nós pais somos os exemplos. Se você fala palavrão, o filho vai falar palavrão. Se você joga lixo na rua, ele vai jogar lixo na rua. E por aí vai. A gente é o exemplo, não tem como. Né? Então a gente, olha, não desperdiçar alimentos. Então a gente tem que ensinar para os filhos, quando a gente for comer, coloca pequenas porções e se deu fome, se tiver mais fome, repete. Mas não deixa o alimento ser jogado fora. Isso faz parte da sustentabilidade. Gente, e ainda isso é dinheiro seu. Quando eu vou em São Paulo, eu estou aqui em Belo Horizonte, tem alguns restaurantes, comida aquilo, gente, eles cobram se você deixa muita coisa no prato. Né? Inclusive tem um cartaz para você não deixar no prato, porque eles cobram um valor se você deixar muito no prato. O consumo consciente. A gente perguntar se eu quero ou se eu preciso. O querer é algo que a gente... é vontade. Às vezes é coisa supérflua. Você vai comprar à toa. E aí, quando você comprar à toa, para que você vai usar aquilo? Aquilo ali vai usar como descarte de quê? Você nem sabe, e você não vai dar essa importância. Isso reverte no bolso da gente. Isso reverte para a gente, né? No bolso.
Então, é o consumo consciente. Por que você vai comprar? De quem que você vai comprar? Aquela empresa ali, ela contrata mão de obra escrava, igual a gente vê, vira e mexe aí, lá no... a gente vê estourando fábricas com mão de obra escravos de gente que vem do Peru, vem ali do Chile. De quem que você está comprando? Então, esse consumo consciente é importante, você saber o que comprar, saber se é a sua necessidade, de quem que você está comprando, para que serve, como é que é o descarte, falando como é que é o descarte, pegando um gancho nisso aí, a gente fez um projeto nas escolas públicas de São Paulo, um projeto patrocinado pelo Boticário. E aí o Boticário falou assim, eu quero trabalhar sustentabilidade. E aí dividiu, né, grande parte dos alunos dividiu em equipes e eles iam fazer um projeto pensando na sustentabilidade voltado para o Boticário. E o Boticário ia fazer uma banca examinadora e os alunos fizeram a apresentação de projeto. E a gente orientou os alunos dos itens do projeto, da empresa, o que deveriam trabalhar. A empresa que ganhou, né, a empresa Júnior que ganhou o projeto, uma empresa que pensou em facilitar os descartes dos produtos do Boticário. Como que ela fez? Ela pegou todos o banco de dados do Boticário e um aplicativo do celular lê o código de barra do produto do Boticário e fala como que tem que ser descartado a embalagem e o resto do produto que está dentro da embalagem, porque ele olha os produtos químicos que estão lá e te fala a melhor forma de lavar também o vasilhame por dentro na hora de você descartar o produto. Vejam só, a galera do ensino médio, das escolas públicas de São Paulo, pensando em como descartar, é o consumo consciente. E isso que é interessante, porque a gente vê essa geração preocupada com isso, né? E ainda dentro desse consumo consciente, vem os 5 R's da sustentabilidade, que é reduzir, repensar, reeducar, reutilizar e reciclar. Então a gente pensar mesmo, educar, a gente pensar no que a gente vai comprar, para que serve, qual que é o descarte, para que serve aquele produto, né? Então isso é muito importante, e aí a gente está falando do environmental, do meio ambiente. E agora a gente vai falar do S, que é o social, que é o que a gente já falou no início dessa live, né? A gente tratar as pessoas bem, a gente ter empatia. Não é porque eu sou uma determinada pessoa na empresa, eu tenho que tratar de uma forma soberba das demais pessoas. É gente como a gente, é gente que precisa, nós precisamos, né? Os filhos têm que entender que um porteiro é importante, se não tiver o porteiro vai entrar gente dentro da escola que indevida. A faxineira é importante, porque se a faxineira não estiver lá, a escola vai estar toda suja. A moça da cantina é importante, porque senão você não tem como lanchar, não tem como fazer merenda. Eles estão ali para ajudar a gente. Eles estão ali para oferecer algo que a gente precisa e que é importante. Tem uma história bacana, eu não vou lembrar detalhes, mas ia ter um evento, ela é de um presidente lá dos Estados Unidos, ia ter um evento num determinado lugar lá nos Estados Unidos, e aí o chefe da segurança lá estava indo embora 8 horas da noite, e ele passou lá, na hora que estava indo embora, viu o zelador, tá varrendo lá, limpando o chão, e ele passou assim, fulano, mas são 8 horas da noite, já era para você estar em casa, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu estou aqui limpando para deixar o lugar limpo, cheiroso, para o nosso presidente chegar aqui. Percebe a importância? Imagina um presidente chegando ali, se tivesse tudo desorganizado, desarrumado. Então essas pessoas são importantes.
E a gente tem que ensinar os filhos a ter empatia com essas pessoas, a gente ter a humildade que a gente fala, gente. Não estou falando de fazer voto de pobreza, não. É você olhar no mesmo patamar que as pessoas, você conversar com elas, saber o que está acontecendo, se tá tudo bem. Isso faz parte do social, faz parte da gente se preocupar com o outro, preocupar com quem está ao nosso redor, com quem trabalha com a gente, está junto com a gente, se está precisando de alguma coisa. Isso é importante a gente passar para os nossos filhos, né? Porque isso aí ele leva para a vida. Como eu falei, as empresas, na hora que estão contratando, elas estão observando como que você trata as pessoas quando você entra dentro da empresa, se você trata com respeito, se você conversa, se você cumprimenta, se olha na cara, olho no olho. Isso é importante. Isso faz parte do social, da sustentabilidade. E na empresa é a mesma coisa. A empresa tem que prestar atenção nos colaboradores, porque se ela não valorizar os colaboradores vão embora. E as empresas são feitas de pessoas. Se ela não prestar atenção nos clientes, os clientes vão embora. E os clientes é que pagam o salário de todo mundo, porque eles que compram os produtos, né? Os fornecedores também é a mesma coisa, tem que tratar bem, porque são os fornecedores que entregam os insumos, os produtos, ou os prestadores de serviço que prestam serviço para a empresa existir. Não tem como. Os vizinhos da empresa, da fábrica, estão ao redor. Você não pode fazer mal para os vizinhos. Por quê? Senão eles vão reclamar, vai reclamar para fiscalização e vai fechar a empresa. Então o social é muito importante a gente trabalhar, porque nas empresas é importante, para a nossa vida também é importante, o social. E o G do ESG, do ESG, o G que é a governança, gente, nós estamos falando de transparência, né? As empresas têm que ter transparência nos dados, nos números, com as pessoas, ter equidade de tratamento com as pessoas. Tá? Então tem empresas que existem espaços abertos para denunciar assédios de diversas maneiras, fornecedores que foram tratados mal e que observaram algo errado, para eles comunicarem, falarem do que está errado. Ainda dentro do G, as atitudes, não trapacear. E isso eu estou falando na forma da empresa. Para a gente, para os filhos, é a mesma coisa. A gente ensinar ética, a gente ensinar o correto, da forma correta, a gente ensinar a não trapacear, não roubar, não fazer coisa errada. Né? E pegando um gancho nisso aí, no mundo corporativo, existe um conceito de liderança que eu acho bem bacana. É um conceito pequeno, mas que resume tudo, que é liderar é você bater metas. O que é bater metas? Alcançar os resultados, resultado de lucro, de venda, de qualquer coisa que você tiver. Através da equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? E aí é o social, você liderar, precisar das pessoas, tá? E fazendo o certo. O que é isso fazendo o certo? É fazendo o correto. É fazendo dentro da regra, não burlar a regra. E é o que mais as pessoas querem, né, no mundo, para alcançar resultados imediatos, é burlar a regra, é furtar, é roubar, é fazer coisa errada. É o que mais a gente vê. E isso não dá certo. Isso faz parte da sustentabilidade, porque se você faz isso, né, roubo, furto, não é sustentável. No longo prazo, não se segura, ninguém, não aguenta. Né? Existe um CEO de um grande fundo, o maior fundo de investimento no mundo, que chama BlackRock. Tá? E esse CEO, todo ano, ele emite uma carta falando das recomendações dele, e o mundo financeiro, o mercado financeiro, fica atento esperando essa carta. E quase todos os anos ele fala da sustentabilidade. E inclusive ele fala que aquela empresa, uma farmacêutica ou um banco, que pensa no curto prazo, que aumenta os juros pensando no lucro do curto prazo,
A farmacêutica que aumenta o preço dos produtos pensando no curto prazo, isso não tem vida longa. No longo prazo não se sustenta. Eu me recordo, na pandemia, foi uma cidade dos Estados Unidos que ocorreu. É uma cidade pequena, e aí tinha um fornecedor só que fornecia o álcool. E o que esse fornecedor fez? Querendo ganhar dinheiro no meio da pandemia, colocou o preço do álcool lá em cima. A cidade ficou extremamente revoltada. Sabe o que eles fizeram? Ele estava olhando só um umbigo, pensando só nele e no curto prazo. A cidade se revoltou contra eles, parou de comprar deles e começou a comprar fora pela atitude que ele fez. A empresa quebrou. Eles bloquearam a empresa, fizeram um complô contra a empresa e pararam de comprar deles, porque acharam um absurdo, porque eles só estavam pensando neles, de tamanho preço que eles colocaram o álcool. E a empresa quebrou, ela não se sustentou. Então esse é um exemplo prático que a gente vê, né? E aí, dentro do que a gente está falando, a gente está falando daí, abrindo um leque de mercado de trabalho, de oportunidade. Por que é importante a sustentabilidade? Em grandes empresas e até médias também, existe o balanço social. O que é esse balanço social? É justamente um balanço contábil mesmo, falando sobre as questões sociais. Por exemplo, controle de estoques de produtos antipoluentes, o valor que ele tem investido, que a empresa tem investido para o lado sustentabilidade ou para reflorestamento. Então existe, se vocês consultarem na internet, balanço social de grandes empresas, vai vir um monte de balanço social. E também é um grande mercado de trabalho. Então, além de pensar questão sustentável para o seu filho, é um mercado de trabalho gigantesco. Existem também as certificações. Não sei se vocês já ouviram falar, existe a ISO, que são certificações de padronização de processos dentro da empresa. Tá? A mais comum que todo mundo escuta é a ISO 9000, que é de processos. Tá? Mas existe a ISO 14000, que é justamente sobre uma série de normas internacionais e diretrizes de gestão ambiental de organizações. Então, a empresa que tem o selo ISO 14000, ela está ali com todos os processos voltados para a gestão ambiental. Pegando aí mais exemplos que a gente vê, e essas empresas que têm uma visibilidade sobre questão, fincam a bandeira das questões de sustentabilidade, elas têm uma visibilidade maior perante ao público mais jovem, porque é o público que está vindo com uma conscientização, que nem eu falei no início da live, sobre a importância da sustentabilidade. E aí as empresas estão percebendo isso e elas estão fazendo essa pegada justamente para comunicar, conversar com esse público mais jovem que é consumidor deles. Então vou citar um exemplo aqui, é lógico que eu gosto também, né? A banda Coldplay é uma das maiores referências que tem de sustentabilidade. Nos shows deles, eles usam energia solar para reduzir o consumo, eles usam o crédito de carbono, a pulseirinha, que é a tão famosa pulseirinha do show do Coldplay, que as pessoas têm que devolver, né? Aqui no Brasil não devolveram grande parte, mas que tem que devolver é justamente pela questão sustentável. Eu já fui no show deles, devolvi a pulseirinha. Eles se preocupam com a energia, com o lixo gasto com os shows deles. E é uma referência mundial, tá, de banda para questões de sustentabilidade. O Rock in Rio, tá, é outro também que é uma grande referência em sustentabilidade. O Rock in Rio ele possui um selo específico, que é o 20.121, que é específico de gestão ambiental para eventos e shows, nas questões da sustentabilidade de eventos. Se eu não me engano, tem os últimos 4
Rock in Rios, eu fui. Então eu acho bacana, eu gosto de música, eu gosto do Coldplay, e o Rock in Rio também me chama muita atenção. E ele é todo pensando em sustentabilidade. Aí tem pessoas que eu converso, falam assim, mas isso aí faz para inglês ver e tal. Tá, gente, mas se ele estiver fazendo 10% do que ele faz, já está melhor, muito melhor do que o que ninguém faz. Tá? Mas ele quantifica o lixo que é gerado, ele oferece, todos os copos são de reciclagem, você pode jogar, eles são feitos de material de reciclagem. Muitos dos produtos, né, os palcos do Rock in Rio foram feitos com aço, que esse aço, eu esqueci qual foi a fornecedora, esse aço foi feito para fazer escolas públicas no estado do Rio de Janeiro. Eles preocupam muito, eles têm o Espaço Favela, justamente porque para dar visibilidade para as comunidades e tudo que é trabalhado lá dentro do Rock in Rio é revertido nas classes sociais menos favorecidas do estado do Rio de Janeiro. Agora, sabem de onde que vem essa ideia do Rock in Rio? Vou contar uma história. Como eu falei com vocês, eu adoro Rock in Rio, bandas, shows. Roberto Medina, ele é o grande fundador do Rock in Rio. E é um cara visionário na área de marketing, publicidade. E vale a pena até vocês pesquisarem na internet, porque é uma pessoa fora da curva, com uma mentalidade fora da curva. Mas de onde que veio esse berço deles? Olha aí o que a gente conversou. É o berço. Vou contar a historinha que o Roberto Medina conta mesmo. Vou falar aí, talvez nos anos 50, 1950, 1960, eu não lembro o ano direito. O pai dele era um grande empresário do Rio de Janeiro. Só que as empresas do pai começou a ir ruim, elas estavam mal, a coisa estava ficando complicada, e o Roberto Medina ele foi ajudar o pai na empresa. Então ele começou a ver as contas da empresa, e aí um belo dia ele chegou: pai, descobri aonde que está o furo, o que estão te roubando, pai? Ele falou: como assim, filho? Estão me roubando? Estão te roubando. Descobri aqui que está gastando um dinheiro absurdo em vários caminhões pipa, e que esses caminhões pipa não aparecem aqui na empresa, ninguém sabe para que é. Então é aqui que está tendo furo, que estão te roubando. Aí o pai do Roberto Medina virou e falou assim: não é não, filho, eu estou comprando esses caminhões pipa mesmo. É porque lá no aterro do Flamengo a prefeitura está sem dinheiro e não está molhando o aterro do Flamengo, e o aterro do Flamengo está acabando, está secando. Não sei, para quem conhece o Rio de Janeiro, o aterro do Flamengo é maravilhoso, é um espaço até lindo ali. E aí o pai dele estava irrigando com esses caminhões pipa o aterro do Flamengo. Aí o Roberto Medina falou assim: mas pai, ninguém vê esses caminhões. É porque eu mando irrigar lá à noite, justamente para ninguém ver e porque ninguém saber, e porque eu não quero fazer propaganda, não quero fazer nada. Perceberam de onde vem? Vem da cabeça do pai do Roberto Medina, a educação que o Roberto Medina recebeu do pai. O pai não estava importando, a empresa quebrando, ele passando dificuldade financeira, mas ele estava pensando no bem-estar das pessoas que passavam, no bem-estar do parque dali do aterro do Flamengo, que ele não queria deixar secar. Perceberam? Essa educação que o Roberto Medina teve. E quando você vê uma entrevista dele conversando, falando sobre o Rock in Rio, da sustentabilidade do Rock in Rio, os dados do Rock in Rio, aí você fala assim: o cara está pensando lá na frente, no longo prazo. Né? E não é à toa que o Rock in Rio é um grande sucesso mundial. Se eu não me engano, acho que é o maior evento de rock no mundo. E agora eles abriram também um em São Paulo, a mesma empresa, que chama Detal. Então, tamanho sucesso e resultado que eles estão conseguindo, porque eles tiveram uma visão de longo prazo. A sustentabilidade é no longo prazo. Não tem jeito de você pensar
em sustentabilidade no curto prazo. Então, essa é uma história bacana do Roberto Medina e seu pai, né? O que ele usa no Rock in Rio. Então, por exemplo, energia renovável. O festival usa energia solar para reduzir o consumo de energia de combustível fóssil. O apoio à comunidade, que nem eu falei. Isso vem exemplo de pai para filho, é isso que a gente tem que fazer para os nossos filhos. Por isso que essas dicas que eu dei aqui todas são interessantes na educação dos nossos filhos, porque a gente só vai ver o resultado lá na frente. Ok, pessoal? Então, aqui finalizando a nossa live, fazendo a chamada aí, o nosso curso para os filhos, tá? Alunos de 7 a 17 anos, começa na semana que vem, a inscrição acaba agora na sexta-feira, só entrar lá no link da bio, tem todas as informações, manda um direct se tiver mais dúvidas, se não entendeu, manda um direct para nós. A sustentabilidade, conceito ESG, é um dos temas que o seu filho vai aprender com a gente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode falar, estamos à disposição aí, tá? Se quiser mandar um direct, se quiser entrar lá no link da bio também, tem lá mais informações do nosso curso que começa na semana que vem. Online, ao vivo, a gente utiliza uma linguagem lúdica em que os alunos aprendem brincando, se divertindo, mesmo sendo online. Por isso que os alunos gostam da aula e a gente tem uma mão na massa porque eles aprendem fazendo. Ok, gente? Uma boa noite para todo mundo. Obrigado por terem acompanhado a gente aqui nessa live sensacional sobre como ensinar sustentabilidade ao seu filho. Um abraço, obrigado e boa noite.